Olá! No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre dores orofaciais e sua relação com a área da imunologia e imunossupressão. Dor orofacial é qualquer dor percebida na boca, mandíbula, face ou estruturas associadas. Dentre as causas dessa condição, podemos citar distúrbios temporomandibulares, DTM, nevralgia do nervo trigêmeo, dores miofaciais, infecções odontogênicas, como a periodontite ou a gengivite, bruxismo, fatores emocionais, como estresse e ansiedade, e inflamações das mucosas, como a mucosite, que será abordada no vídeo. A mucosite pode causar dor orofacial intensa, dificultando funções básicas como mastigação e deglutição. Em pacientes com câncer, a dor orofacial frequentemente é multifatorial, envolvendo, por exemplo, mucosite, infecções e problemas de funcionamento dos nervos devido à quimioterapia. Por que alguém precisa de um transplante de medula óssea? Agora vamos explicar as principais causas que tornam esse procedimento necessário. A medula óssea é a fábrica do sangue, onde são produzidos os glóbulos vermelhos, conhecidos como hemácias, os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, e as plaquetas. Quando essa produção é comprometida, pode ser necessário um transplante. E entre as principais causas está a leucemia, um câncer que afeta as células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. Em casos graves, o transplante é a melhor chance de cura. Linfoma é um tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático, parte do sistema de defesa do corpo, e mieloma múltiplo, uma doença em que as células plasmáticas se multiplicam de uma forma descontrolada, também podem exigir um transplante quando tratamentos convencionais não são suficientes. Algumas doenças hereditárias, como a anemia falciforme, onde os glóbulos vermelhos assumem uma forma falciforme, e talassemia, caracterizada por um defeito genético que resulta em diminuição da produção de um dos dois tipos de cadeias que formam a molécula da hemoglobina, também podem ser apontados como causas. Nesses casos, o transplante oferece uma nova chance de vida, e também temos como causa doenças autoimunes, como o lúpus, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Como funciona o transplante de medula? O transplante de medula óssea, também chamado de transplante de células-tronco hematopoéticas do sangue, é um tipo de tratamento que pode curar algumas doenças sanguíneas graves, além de outras patologias. Esse tratamento funciona ao colocar no corpo do paciente células especiais, chamadas células-tronco, que podem se transformar em células do sangue. Essas células podem vir do próprio paciente ou de outra pessoa. Depois de serem colocadas no seu corpo, essas células vão para a medula óssea, uma parte do osso onde o sangue é produzido, e começam a produzir células do sangue normalmente, de novo. Existem dois tipos principais de transplante de medula óssea. No transplante alogênico, as células vêm de outra pessoa, que pode ser um irmão compatível, um parente parcialmente compatível, ou até mesmo uma pessoa desconhecida, mas com características do sangue compatíveis. E no transplante autólogo, as células vêm do próprio paciente. Elas são retiradas e guardadas antes que o paciente receba uma quimioterapia forte. Depois, essas células são colocadas de volta no corpo por meio de um tubo chamado catéter. A medula óssea normalmente começa a funcionar de novo entre 10 e 14 dias depois do procedimento, a chamada pega do transplante. Quais são as consequências do transplante de medula óssea para os pacientes? O transplante de medula óssea deixa o paciente muito frágil e debilitado, sem nenhuma defesa do sistema imune contra agentes estranhos. Com isso, podem surgir diversos efeitos colaterais no organismo dessas pessoas, como infecções oportunistas, agravamento de processos crônicos, anemia, sangramentos espontâneos e, sobretudo, a mucosite oral, a qual pode causar muita dor. Mas e o que é a mucosite? Ela é considerada uma das complicações mais debilitantes do tratamento contra o câncer, do ponto de vista dos pacientes, levando a uma significativa diminuição da sua qualidade de vida. A mucosite oral é uma inflamação da mucosa, formando feridas na boca, como aftas, úlceras, edemas, que é o inchaço por acúmulo de líquido, eritemas ou vermelhidão da pele, atrofia e dor. A Organização Mundial da Saúde classifica a mucosite em 5 graus, variando de 0 a 4, dependendo da sua gravidade e do nível de dor que o paciente sente.
No grau 0, a mucosa não tem alterações e o paciente não possui sinais ou sintomas. No grau 1, a mucosa apresenta eritemas, porém o paciente consegue manter uma dieta normal. No grau 2, há o aparecimento de úlceras, mas o paciente ainda consegue tolerar sólidos, mantendo uma dieta normal. Até aqui, a mucosite oral é considerada de leve a moderada. Já a partir do grau 3, ela começa a ficar mais severa, pois são tantas feridas e tamanha é a dor que o paciente só suporta dieta líquida por via oral. No grau 4, o mais grave, as úlceras são tão proeminentes e a dor é tão intensa que o paciente não consegue mais se alimentar por via oral. Nos casos mais sérios de mucosite, o paciente é incapaz de comer ou falar, tendo a necessidade de cuspir a saliva o dia inteiro em um recipiente, pois nem isso ele suporta. A dor causada é excruciante. Agora que já conhecemos sobre a mucosite oral, vamos falar sobre as suas fases. A exposição excessiva da radiação, principalmente nas regiões de cabeça e pescoço, destrói as células-tronco que ficam na base da mucosa e são responsáveis pela regeneração do tecido. Com a perda dessas células, as camadas superiores epiteliais da mucosa se desprendem, formando feridas. Essas feridas deixam a boca vulnerável à entrada de bactérias que podem causar infecções graves, como por exemplo a sepse, uma infecção generalizada. A exposição da mucosa provoca irritação nas terminações nervosas, causando muita dor. Esse processo ocorre em 5 fases. Fase de início. A quimioterapia e radioterapia causam quebras na fita de DNA, causando lesões imediatas das células basais da mucosa. Além disso, essas terapias produzem substâncias chamadas espécies reativas de oxigênio. Elas atacam as células, os tecidos e os vasos sanguíneos. Fase da primeira reação ao dano. Depois que o DNA é danificado, o corpo ativa proteínas chamadas fatores de transcrição. Uma das principais é a NF-κB. Ela estimula a produção de citocinas, que são substâncias inflamatórias, como a TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6, que aumentam o dano nas células e causam morte celular. Fase de amplificação dos sinais. As citocinas produzidas continuam aumentando os danos no tecido e estimulam ainda mais a produção dessas mesmas substâncias, criando um ciclo vicioso. Isso faz com que a inflamação fique mais forte, cause mais feridas e dor na região. Fase de ulceração. Nessa fase, aparecem as feridas mais sérias, as úlceras. Como o paciente está em tratamento, encontra-se com o sistema imunológico enfraquecido, onde as bactérias conseguem entrar na corrente sanguínea por essas feridas e causar infecções graves. Por isso, o acompanhamento com o cirurgião dentista é essencial para um controle efetivo da inflamação. Fase de cicatrização. Depois que o tratamento é interrompido ou quando o corpo começa a se recuperar, a mucosa começa a se curar. O tecido regenera, a microbiota volta ao normal e a dor diminui. Entretanto, o tecido ainda fica muito sensível, e isso pode fazer com que a mucosite volte se o paciente continuar o tratamento com quimioterapia ou radioterapia. Possíveis tratamentos da mucosite. Cloridrato de besantamina é um anti-inflamatório utilizado em forma de enxaguante bucal ou em pastilhas, indicado para aliviar a dor, ardência e inchaço na cavidade oral. Atua bloqueando o desenvolvimento da inflamação e ele pode ser utilizado desde os primeiros dias de tratamento, com aplicação diária em casa. Seus efeitos colaterais são leves e pouco frequentes. Laser terapia. A laser terapia de baixa potência pode ser utilizada como tratamento preventivo, desde o primeiro dia da quimioterapia até o dia da pega. Ela também reduz a inflamação, alivia a dor orofacial e acelera a cicatrização. Pode ser indolor e segura. Ela é considerada uma terapia não invasiva. Crioterapia. A crioterapia é a forma mais simples e eficaz de prevenir a mucosite. Durante a quimioterapia, o paciente chupa gelo. O frio provoca vasoconstrição, o que diminui o fluxo sanguíneo e a chegada do quimioterápico, ajudando na inibição da lesão. Ela é um método de baixo custo
e com poucos efeitos colaterais. Hidratação da mucosa e dos lábios. É essencial durante a quimioterapia. O tratamento diminui a produção de saliva, provocando ressecamento e facilitando o aparecimento de feridas. O Bepantol ajuda na hidratação e acelera a cicatrização, prevenindo complicações. Manejos da dor. A dor orofacial pode ser tão intensa que causa dificuldade para falar, mastigar e engolir. Por isso, o controle da dor é essencial para o tratamento. E são utilizados os seguintes medicamentos. Analgésicos não opioides são indicados para dores leves, enquanto os opioides são utilizados quando a dor é mais intensa. Em pacientes que já passaram pelo TMO, é comum a presença de dor aguda, e nestes casos, a morfina pode ser utilizada no controle desta dor após o tratamento. O Xilestein é indicado para o alívio temporário da dor, quando ela está localizada em uma área específica da mucosa. O dentista é essencial no tratamento do TMO. Antes da quimioterapia, ele irá avaliar a boca do paciente e orientar sobre a higiene bucal, o que ajuda a diminuir os riscos de complicações da mucosite. Durante o tratamento, ele prescreve produtos como hidratantes labiais e salivares, que ajudam a proteger a mucosa e evitar feridas. Além disso, ele acompanha a evolução da saúde bucal e dá todo o suporte necessário, auxiliando a tratar e a minimizar, na medida do possível, a dor nos pacientes causada pela mucosite oral. A importância do dentista na equipe promove mais conforto, segurança, qualidade de vida e menos riscos ao paciente durante um tratamento tão complexo. Agora que você já aprendeu um pouco sobre o TMO e sua relação com mucosite e dor orofacial, que tal participar de um quiz com algumas perguntas de fixação? Vamos lá! Número 1. O que é a mucosite? A. Dor intensa e estalos na ATM. B. Inflamação da mucosa. C. Hipertrofia dos músculos da face. D. Inflamação da polpa. Acertou quem disse que é uma inflamação da mucosa. Número 2. Quais os tipos de transplante de medula óssea? A. Alogênico e autólogo. B. Alogênico e parental. C. Autogênico e simbiótico. D. Parental e simbiótico. A resposta certa é alogênico e autólogo. Número 3. Quais técnicas podem ser utilizadas para o tratamento da mucosite? A. Hidratação labial e fisioterapia. B. Crioterapia e artrocentese. C. Laser terapia e medicamentos tópicos. D. Manejo da dor e tratamento de canal. O correto é laser terapia e medicamentos tópicos. Muito bem! Gostaríamos de fazer um agradecimento especial às dentistas oncológicas Renata Camilotti e Juliana Jasper, por terem disponibilizado seu tempo para nos elucidar sobre o tema tratado no vídeo, o qual é muito interessante. Suas contribuições foram essenciais e nos ajudaram a fazer o seminário. Muito obrigada por assistir até aqui. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e assistir aos outros vídeos da série Dores Orofaciais.